Boa tarde, bom dia no Brasil, boa tarde na Europa. Alegria estar aqui com vocês. Segunda tentativa do nosso bate-papo com a querida Josane Mary Amorim. É uma grande alegria estar nesse domingo, dia 7 de março de 2021, diretamente da Itália, esperando a nossa querida amiga Josane Mary para falar sobre física quântica, metafísica, sobre o profundo poder do nosso querer. E bem-vindos, Andrade, poeta Dri, alegria estar aqui com vocês. Nós estamos esperando a nossa convidada, que reside na Holanda, para darmos continuidade a esse bate-papo informal. Então é isso, gente, o tema é perfeito. Eu vou contar um pouquinho para vocês como nasceu esse projeto. Na verdade, o Café Olive, nós tivemos uma série, o ano de 2020, a pandemia, digamos que contribuiu, né, para que possamos realizar esses encontros, né, de forma digital, para nos sentirmos mais humanos. Então, tudo mudou, o mundo realmente mudou. E estamos aqui, nós não paramos, apesar das restrições. E muitas vezes as nossas conversas, refiro a Josane, que é algo que acontece assim, há muitos anos, na verdade. Nós nos conhecemos em 2012 em Genebra, e dali para cá foram uma série de encontros, uma série de eventos e muitas conversas profundas, né? E aprendemos juntas. E o conhecimento, ele não tem sentido se você guarda ele só para você. A gente tem que compartilhar. Então, o objetivo desse encontro é justamente esse. É um projeto dirigido pela Josane Mary Amorim. O projeto se chama Quando o Chá Atinge a Alma. E justamente é esse... Compartilhamos nosso aprendizado, nossos questionamentos, e a gente decidiu compartilhar isso com você. Então eu estou esperando que a nossa convidada consiga acessar o Instagram. Os eventos, as lives, elas são sempre, digamos, uma caixinha de surpresa. Porque às vezes tem problema de conexão, enfim. Esperamos que tudo dê certo, né? E eventualmente eu preparei algo para vocês. Eventualmente eu vou ler isso e a gente vai realizar esse encontro, seja hoje, seja um próximo domingo. As coisas acontecem exatamente no momento que elas devem acontecer, porque o universo é perfeito. Então, tchim-tchim com café, um brinde ao Café Olive. E daqui a pouquinho, o chá que atinge a alma, com a Josane Mary Amorim. Obrigada, Beth, Amela, Levinaie, grata pela vossa presença. Eu estou esperando a nossa convidada e esperamos que ela consiga entrar em breve. Enquanto isso, a gente está com essa música de fundo, que é uma música se realmente como pano de fundo, né, para que a gente compartilhe esses momentos. Então, só mais um minutinho. Enquanto isso, eu vou preparando aqui um convite. Ok, Josane conseguiu entrar. Oba! Muito bem, muito bem.
Ok. Aguardando a Josane. Ok, agora, Josane, você provavelmente está nos ouvindo agora e você recebeu uma frase, um link, que é o acesso a essa live. Eu acredito que daqui a pouquinho você estará conosco e tem uma surpresa para você. Amiga! Olha, Meu Deus, conseguimos. flores do campo para uma fada primavera. Oh, meu Deus do céu. E eu preparei aqui, eu tinha até colocado meu telefone numa posição certinha aqui para mostrar um chazinho, mas deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso. Menina, gente, olha. Bem-vindos, então, a essa edição exclusiva e mais do que atrasadinha de When Tea Hits the Soul. Oh, meu Deus. Obrigada, bem-vindos. Eu vou brindar com um cafezinho, né, em homenagem ao Café Olive, mas tem aqui o chá, um chá especial que eu preparei na minha xícara de fada, que você conhece. Daqui a pouquinho eu mostro. Vou tomar primeiro o nosso cafezinho. Tudo bem, Josane? Agora sim, menina, eu não entendi. Há 15 minutos eu estou aqui tentando te visualizar online, fazendo as mesmas coisas que faço sempre para te assistir ou para assistir qualquer coisa no Instagram. E sabe assim, aquele momento que não vi online de jeito nenhum, enfim. Estamos aqui, então muito Estamos obrigada. aqui. Boa tarde a Beth todos. Rosen dos Estados Unidos está nos dando um oi. Beijo, E obrigada, Beth. Vocês. Ai, meu Deus, que delícia. Estou tentando posicionar aqui o celular. Não é fácil, né? A gente virar sceneggiatore, como se diz em italiano. Mas é isso. Agora vou preparar aqui o meu chazinho. Eu sei que vocês estão curiosos para ver a minha xícara de fada, né, gente? Olha, não é uma xícara de fada. Mas Então, bem-vinda, Josane. obrigada. Nós estamos assim muito curiosos, muito a fim de entender o que você chama esse seu projeto, o chá, quando o chá atinge a alma. Que coisa linda, né? Então, é isso. Mas eu não sei como que a gente vai começar. Eu comecei a conversar aqui com o pessoal que tá nos ouvindo, que está nos acompanhando, sobre como nasceu a ideia desse bate-papo e por que escolhemos o domingo. Então, eu contei que nós nos conhecemos em 2012, em Genebra, durante um evento literário, e desde essa data, nós continuamos a nos encontrar, seja fisicamente, quando possível, durante os eventos mundo afora, e quando não possível, uma vez que eu moro na Itália e você mora na Holanda, nós usávamos já, muito antes da pandemia, as ferramentas digitais. Antes era o Skype, quantos vinhos não brindamos, né? Então, é uma história longa, é uma história de praticamente 10 anos, onde dividimos, compartilhamos, somamos aprendizados, conhecimentos, questionamentos. E a semana passada, você me ligou e foi muito gostoso. A gente perde a hora, né? A gente passa assim horas batendo papo. E depois dessa longa conversa, onde caíram assim muitos véus, porque a cada nosso encontro, a cada encontro que a gente tem, a cada conversa, parece que a gente soma um pouquinho de conhecimento. E daí veio aquela vozinha mágica, né? Por que não compartilhar isso? Se o conhecimento é bom quando ele é compartilhado, por que ficar pra gente? E assim nasceu esse encontro. Então, com você a palavra,
e estamos com o coração aberto para te escutar. Olha, gente, então, Sônia, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma grande oportunidade de dar voz às minhas percepções, e eu acredito que todos nós, de uma forma, estejamos também passando por essa percepção, cada um percebe de uma forma, mas o que eu chamo de quando o chá atinge a alma é quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a questionar a vida, quando a gente começa a se questionar diante da vida, quando a gente começa a questionar os conceitos que nos moldaram, as coisas que papai e mamãe falou, que a escola disse. Enfim, essa coisa que em inglês é chamada de The Darkest Night of the Soul, é aquela coisa que dentro da psicologia, o Jung fala muito que é as sombras na caverna, né? Então, são as minhas indagações pessoais, né? Porque eu sempre fui curiosa para saber essas coisas. Acho que todos nós somos de alguma forma, mas eu sempre fui muito mesmo, de querer procurar saber de uma forma que eu não encontrava respostas em lugar nenhum, porque ninguém tem as mesmas perguntas, né? Então é por isso que o mais importante é deixar claro, isso aqui é um bate-papo totalmente despretensioso, mas ele é sobre a mesma coisa, porque ele é sobre vida. Então, é sobre a mesma coisa que você conversa quando você fala sobre o assunto, é a mesma coisa quando qualquer um de vocês que nos assiste fala sobre o assunto. E aqui, nesse momento, sou eu falando de um momento que foi muito importante. Em 2015, eu, dragada dentro da minha curiosidade, e estudando muito David Icke, e estudando alguma coisa sobre arqueologia, Zacarias. Então, eu me dei de encontro com uma informação que eu não conhecia, o chamado efeito Mandela. E quanto mais eu procurei saber, mais eu percebi que eu não tinha noção do que estava acontecendo. E foi depois disso aí que, naturalmente, a curiosidade me conduziu a estudar um pouco mais sobre a física quântica. Eu precisei desse entendimento matemático para entender uma coisa etérica. Então, esse efeito Mandela me fez ver que há uma realidade completamente diferente daquela realidade que eu tenho na minha mente. E a realidade a que eu me refiro é aquela estátua do Rodin. Eu tive a oportunidade de visitar um museu em Paris, Museu de Rodin, você também. Então, eu não sei qual é a memória de vocês, mas se vocês que me assistem quiserem participar desse momento agora, interativamente, coloquem um tinindo, se lembram-se de Rodin e sua escultura com o punho na testa, porque é assim que eu me lembro, eu acho que é assim que você disse que se lembra também. Eu também. Só que a estátua, ela não é mais desse jeito, ela é assim agora. Então, quando eu vi essa cena, quando eu vi essa situação, eu procurei no YouTube, comecei a ler e tomei conhecimento desse efeito Mandela, que existem várias outras situações que foram alteradas. Uma parte do mundo lembra-se de uma cena e outra parte do mundo lembra-se de outra cena. Isso, na época, foi muito mais um enigma de... É melhor nem comentar, porque com quem eu vou comentar esse tipo de coisa, né? Porque é muito fácil ser chamado de doida nisso aí. Que fato curioso, né? Exato. Só que foi em 2019 que o curso da Física Quântica Aplicada, que é um curso que eu recomendo muitíssimo, do professor Hélio Couto, que nos pega pela mão mesmo lá pelo básico, sem a gente ter noção do que é, mas é tão fascinante que a gente acaba fazendo o curso num todo. E foi aí que eu entendi o que é átomo, aí eu entendi o que é o núcleo do átomo,
diante da visão da física quântica. E o que é essa energia que faz com que esses elétrons e esses nêutrons girem em torno de si num movimento que a ciência, a física comum, não conseguiu identificar. Foi por isso que abriu-se um novo campo na física, chamado de física quântica, para explicar isso que a física clássica não queria explicar. Dita a ciência das infinitas possibilidades, né? Politicamente era importante que na época não se entrasse muito nesses detalhes. Nós tínhamos uma religiosidade, políticas de Estado, enfim, todas essas coisas. Acontece que o fato não mudou, escondendo ou não escondendo, demorando para entender ou não demorando para entender, um fato existe. Eu me lembro da estátua na testa, com o punho na testa. Outras pessoas se lembram do jeito que ela está hoje em dia. Só que existe uma foto de Bernard Shaw, que é de 1906, porque ele posou para um fotógrafo a pose do pensador na época, e ele era amigo de Rodin. Sim. E nessa foto, que é de 1906, o Bernard Shaw está com a mão na testa, do jeitinho que eu me lembro da estátua. Estátua que já não existe mais com aquela posição. Então, isso tudo para mim, na época, foi um enigma. Hoje em dia, eu já entendo que é, no fundo, uma forma atual, contemporânea e desafiadora, talvez, da gente ressignificar um outro exemplo, né? Quando o nosso mestre conseguiu multiplicar vários pães, ele alterou a estrutura do átomo, não alterou? Ou seja, o observador altera a realidade através da observação, naturalmente. Exatamente. Fantástico. E quantas vezes a gente vivencia isso sem se perceber que é isso que a gente está fazendo? E isso, né, Jo, isso, se a gente remete essa reflexão ao nosso universo pessoal, isso não abre assim muitas janelas, né? Quantas vezes nós observamos uma determinada situação mas não destacados, né? Talvez assim com uma obsessão, ou talvez impulsionados pelas crenças, né? Tudo é uma questão de crença também. Então, a verdadeira liberdade é quando você consegue limpar aquelas crenças e enxergar a realidade, né, destacado, né, de todo esse envolvimento, essa bagagem, né, que a gente, sem saber, vai acumulando, né, porque a gente vai aprendendo, a gente nasce, a gente cresce, existe um sistema, existem regras, que a gente é vetado de fazer quase tudo. Então, quando a gente se depara com uma ciência que fala assim, te chacoalha e fala, peraí, olha, não é bem assim não, tá? Tem uma outra maneira de enxergar tudo isso. E isso é mágico, isso é fantástico. É lógico que muita gente, conversar sobre isso com muitas pessoas é difícil, né? Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas, como eu já te disse, que eu não posso dizer certas coisas porque vão olhar para mim e falar, poxa, ela não bate bem, olha o que ela pensa. E não é assim, porque quando a gente está aberto, assim, quando estamos abertos a essa possibilidade de enxergar a realidade através de um outro ponto de vista, nós estamos em processo de evolução. Só que existe um X da questão aí, né? Que a gente vai conversar sobre isso também, que a gente já conversou muitas vezes. Tudo é a consciência. E existe um fator para você enxergar as coisas, é necessário que você limpe, faça espaço e foque no presente. Porque a grande sacada é o aqui e o agora. Eu demorei um tempão para aprender isso, sabia? Demora para a gente sair da caverna, porque a informação é luz. Luz
é informação. E quando Luz, sempre mais luz. quando a gente tem a informação, Sônia, você falou tanta coisa, e todas elas tão importantes. Eu concordo com o seu pensamento. Eu recentemente fiz um post no meu site que conta uma historinha muito sensacional. Não foi escrita por mim, foi escrita por Chuck Lorre, escritor de comédia americana que eu amo, escreve um dos shows que eu mais adoro. E a historinha diz o seguinte: um homem com muito conhecimento procurou um master, um mestre zen, para conversar sobre os assuntos místicos zen. À medida que esse moço fazia os seus questionamentos ao mestre, o mestre colocava, servia o chá na xícara dele. Ia servindo, ia servindo, ia servindo. A pessoa continuava falando e o mestre ia servindo, de tal forma que o chá começou a esborrar da xícara. E o mestre continuou falando. Continuou colocando o chá e a pessoa conversando. De tal forma que esse senhor perguntou: mas qual é o objetivo disso tudo, mestre? E o mestre responde: você é exatamente como essa xícara esburra de chá. Você é tão cheio de seus próprios conhecimentos que não cabe em você espaço para mais nada. Então, essas fichas que caem, quando a gente começa a entender o que é o aqui e agora, quando a gente começa a entender o que é realmente esse local pristine, bem limpinho dentro da gente, quando a gente percebe, quando cada um vai fazendo a sua releitura e vai percebendo que é um pouco maior do que simplesmente só corpo e mente, o que é realmente ter essa alma, a gente começa a perceber que mesmo que as pessoas olhem para a gente ou percebam a gente de uma forma diferente, no fundo, é o que eu falo nessa crônica. São só personagens nos trazendo informações que a gente não conhecia e que cabe muito à nossa forma de perceber essa informação, de tal forma que ela seja proveitosa e interessante e a gente não se sinta chamado de diferente, estranho, porque todos nós somos diferentes, todos nós somos estranhos e, ao mesmo tempo, a mesma coisa. Então, o aqui e agora, para mim, é uma frase muito, muito maravilhosa, porque é o que há, não há nada além disso. Eu converso também muito com uma amiga em comum, que também é uma estudiosa, né, desses assuntos que nós tanto amamos, a Lígia Braz da Alemanha. Eu acredito que ela não conseguiu estar conosco hoje, mas eu me lembro que nós conversamos muitas vezes sobre o que eu sentia quando eu pinto quadros, né? Eu gosto muito de fazer mandalas. Então, o meu trabalho é um trabalho, assim, ele é muito estressante, porque além de lidar com gente, com pessoas, com egos, digamos, com um ambiente, né, um universo complexo, que é o universo da literatura, dos eventos, etc., é um trabalho que requer muita concentração, porque no momento que você está ou dando uma assessoria literária para uma pessoa criar um livro, que vai ser o livro da vida dela, tendo como base as histórias, né, os pontos cruciais da sua vida, ou quando você está corrigindo um texto, né, então eu já publiquei mais de 50 livros e ajudei pessoas a escreverem os seus próprios livros. Então chegava um momento, Jô, que eu ficava assim tão
ai, como eu posso usar uma empapuçada, sabe? De coisas na minha cabeça, eram muitas palavras, muitas coisas, e eu sentia só um desejo de pintar. Então, eu não meditava, né? Quando eu comecei a pintar, eu dizia sempre, ai, mas eu não consigo me concentrar, fica muita coisa na minha mente, eu não consigo desvaziar a mente, né? Então, eu ia pintar. Então, quando eu começava a pintar, eu via aquela tela branca, eu começava, né, a fazer a pintura, automaticamente a minha mente ela ia se alargando. Então, era como se fosse. Aliás, eu ouvi essa frase, não é de minha autoria. Era como se fosse um céu. Com nuvens, e aquelas nuvens eram os pensamentos. Então, a partir do momento que eu deixei de focar minha atenção nas nuvens e eu deixei as nuvens iam passando, né? Então eu me via em conexão com aquela tela e eu tinha assim todas as possibilidades de pintar o que eu queria e automaticamente a minha mente ia relaxando, ia se alargando e eu ficava assim confortável, mudava o ritmo da minha respiração. Quantas não foram as vezes que eu olhei no relógio e tinham se passado horas, eu não sabia que isso era meditar. Então foi maravilhoso, porque a meditação nem sempre ela precisa ser é, tradicional, de você ficar lá sentadinha. Por exemplo, você que mora nesse lugar lindo, né, que você tem uma floresta inteira como jardim na Holanda, você sai da sua casa e você tem essa tela que é a natureza pronta, aberta, né, que te propõe assim essa profunda conexão. Eu acho que morar assim próprio dentro da natureza ajuda muito no seu processo de conexão, nos teus downloads, né? Ah, eu acredito que é essa a melhor definição mesmo. Ajuda muito, porque eu vou te dizer, é muito lindo, mas requer muita força para você viver sozinho no meio do mar. E mesmo Sim, assim, também acho. e mesmo assim se sentir grato, porque percebe em cada fibra do ser, eu percebo em cada fibra do meu ser que eu fui guiada para esse local para que eu aprendesse a virar um ser humano. Né? Eu só posso Uhum, ser um ser humano quando eu entender realmente o que é ser um ser humano. E o que é um uhum, ser humano para mim? O que eu realmente acredito que uhum, seja, que não seja alguma coisa que alguém tenha me dito. Então, fazer esses questionamentos, eles não aparecem de um dia para o outro. Eu nem sabia que eu os tinha conscientemente, de uma forma intelectualizada, da mesma forma que todo uhum. mundo tem. Mas Certo. sentir, E sentir o. Tem uma hora em que ser o que a gente é não basta. A uhum, gente tem que ser o tudo que a gente é. E muito do que a gente é e muito do que eu costumava achar que eu era, está dentro do nome, do meu uhum, endereço, das fotos do meu Facebook, das coisas que eu escrevo, daquilo que eu achava que eu sabia, ou daquilo que a gente sabe. Só que eu descobri que mindfulness, consciousness, é justamente quando você dá espaço à voz da alma. E ali não tem nenhuma outra voz, não tem, aliás, voz nenhuma, porque o ego não pode estar ali. E uhum, o ego em si, ele não tem condições de se olhar e se observar, se acalentar, se melhorar. Ele precisa de um mestre, ele precisa de um mentor. E esse mestre, esse mentor, é justamente essa conexão que a gente tem, que faz com que a nossa mente galgue espaços muito mais amplos do que a gente possa imaginar. Jô, doeu. Para caramba! Existe uma frase em inglês de personagem Larry.
do Darman Gregg, que eu tanto adoro, em que eles estão falando justamente do momento em que um dos personagens está passando por esse renascimento espiritual. Então ele abandona a carreira, ele abandona tudo, ele começa a andar nos parques, ele cheira as flores, cabelo cresce, aquela coisa da darkest night of the soul, quando você já não aguenta mais você mesmo, porque eu só sou isso e ao mesmo tempo nada, eu sou tudo e ao mesmo tempo nada, mas é um vazio, uma insatisfação. Você está entendendo? A busca do maior, a busca do realmente mais de mim, para mim mesmo. Então, dói muito. E esse personagem, o Larry, fala: There is no epidural on spiritual rebirth. Quer dizer, não tem anestesia peridural no processo de renascimento, não. Porque o renascimento, a ressurreição, na minha forma de pensar, é justamente essa. Essa é a ressurreição, quando a gente começa a indagar sobre muitas coisas. Eu estou no início desses indagamentos, mas é assim que eu interpreto a necessidade de morrer em mim esse Josane que existia, cheio de convicções, cheio de impressões e de opiniões moldadas em cima de tudo aquilo que me foi falado. Mas essas pessoas que me falaram, que me disseram, seja escola, seja meus pais, seja o governo, seja uma nação, até que ponto eles realmente falavam a minha verdade, falavam a verdade que faz sentido, falavam a verdade num todo. Então, essa busca, ela é muito dolorida, ela é dolorida. E graças a Deus eu estou fazendo ela aqui, no meio do matinho, que é o local onde a gente encontra o melhor bálsamo para a alma, entendeu? É mágico, mas demanda muita força. E nada melhor do que a natureza aí para meninar. É verdade. Jô, eu vou fazer um agradecimento especial para nossa querida amiga Rita Pia de Portugal, que ela, apesar do domingo complicado, corrido que ela tinha por outros compromissos, ela deu uma passadinha aqui para nos salutar. Então, muito obrigada, Rita, você mora aqui, ó, no coração. Então, agradecer também a Cláudia Michele, a Beth Rosen, a Magali Nascimento, a Tânia Console, o Calan, Dudu Amaral, Gil Apenas Gil, Jodimar, Debe, Tônia, que lindos. Mendes e Silva, a Esteva Decker, provavelmente são teus amigos e bem-vindos, muito obrigada. A Lima Juliano. Então, é uma alegria. Essa live vai ficar gravada, porque é o episódio 1 de muitos que nós temos o desejo de compartilhar com vocês. Bem-vinda, Vera Mello, do Brasil, escritora maravilhosa, da Cima Itália também, da Oficina do Livro Editora. Então, nós estamos aqui falando hoje sobre o sentido da vida com a escritora, advogada, terapeuta holística, Josane Mary Amorim, diretamente da Holanda, nesse domingo, num domingo de sol, né, a véspera do Dia da Mulher, todos os dias, né, são dias nossos, mas, né, existe uma data oficial. Então, é uma grande honra, é uma alegria. A gente vai deixar essa live gravada, porque, né, como as pessoas já perguntaram aqui, vai ficar gravada sim. E cada vez a gente pretende falar sobre um tema, mas assim, que nos aproxime. Por exemplo, nós somos duas mulheres, eu tenho 55 anos, eu sou mãe, eu sou avó, e sou escritora, enfim, o currículo é tão grande, mas eu sou uma mulher em busca do sentido da vida. A curiosidade é aquilo que nos impulsiona a crescer, a curiosidade, a coragem de buscar, né? E a Josane Mary Amorim tem uma história de vida fantástica. Parte da vida dela viveu nos Estados Unidos, uma outra grande parte na Itália. Nós vivemos a experiência de ser o outro na terra do outro, e eu acho que isso também propõe um crescimento, né? Mas o que a gente busca? A gente busca o sentido da vida. Aquelas perguntas, né? Aquelas eternas perguntas. Então, nós temos aí
quantos textos, né? Basta, como você citou, pensar na alegoria da caverna, poxa, né? Você está dentro da caverna, você vai lá fora, pô, tem um reflexo, tem a sombra, você sai, você volta, o povo quer te matar. Gente, o que que é isso? É preciso coragem para crescer, para evoluir. Então é tudo muito louco, né? E daí, de repente, cai tudo que você aprendeu nos últimos 300 anos, tudo que aquilo que te foi ensinado, chega a teoria, chega, chega a física quântica, chega, né, digamos, um pensamento filosófico que fala, peraí, não é bem assim não. Você sabia que se passar por aquele buraquinho ali, de repente se divide e vira dois e assim vai. Cara, então quando a gente pensa no experimento da dupla fenda, quando a gente pensa em todos esses cientistas, quando a gente pensa nesses mestres, né, nós, nós gostamos e seguimos alguns cientistas que há anos trabalham, dedicam suas vidas a esse estudo. Nós temos estudos que provaram cientificamente que nós somos capazes de fazer milagres. Quantas pessoas não tiveram curas espontâneas do câncer ou de maladias autoimunes? Então, quer dizer, existe um poder tão grande dentro disso, e daí a gente pensa nos mestres, né, Jô, como a gente fala, todos esses mestres, todos, eles deram a mesma receitinha, com palavras diversas, com metáforas diversas, mas eles vieram para nos contar que está tudo aqui dentro, que é preciso arrancar o couro para gente aprender e para a gente descobrir que sim, nós somos divinos, existe uma centelha divina dentro de nós. A Dudu Amaral está mandando uma mensagem aqui. Ai, que lindo, em ter a alma com essas duas iluminadas. Você iluminado também, obrigada. E então, voltando a tudo isso, você me mandou um texto, né, hoje, que é esse texto que você citou no começo da nossa conversa, que fala sobre essa observação da realidade, que as coisas podem ser mudadas. E qual é o primeiro passo, Jô? O primeiro passo é o querer, é o profundo poder do nosso querer, não é? Não, Sônia, eu comecei a entender que, na verdade, qualquer coisa que eu fale é simplesmente a minha impressão de tudo, e aí fica até redundante, porque de uma forma eu já falei, mas acontece... Então eu mudo a pergunta. Qual foi o primeiro passo para você operar essa transformação? Você vai para o fundo do poço, minha filha. Você mete a cara no asfalto, você não aguenta mais sofrimento, dor, tristeza, traição, mentira. Você começa a se questionar. O que é isso? Onde foi que eu errei? Entendeu? E você não encontra. Eu não encontrava. A gente não encontra, porque o ego ele não se enxerga. Simples assim. Uhum. Ele precisa de uma coisa muito maior e muito mais sábia, muito mais ampla, muito maior. Mas a gente tem que estar livre de qualquer conceito. Então é aí que é o problema da dualidade. E aí que vale a pena a gente entender a dupla fenda, né? Mas isso tudo eles são conceitos tão primitivos atualmente, porque a gente já entendeu que tudo isso foi simplesmente o pano de fundo, o mais claro possível, para que a gente não tivesse mais que duvidar. Uhum. Se a gente realmente cria as nossas realidades e a gente fica atento, porque tudo que a gente pensa, a gente fala, do que a gente fala, a gente manifesta IPT, e a gente começa a se questionar. O que eu fiz, então, para manifestar a realidade que eu vivi quando eu chorei? Porque o rever a vida,
a ressurreição só é possível quando essas respostas são encontradas. Porque as minhas tristezas não estão em você e nem em ninguém. Estão em mim mesma, na minha não total visão de entendimento que tristeza é uma coisa do momento. Toda emoção ela é do momento, é aquilo que eu te disse. A gente se compadece com um fato contado por alguém, porque a gente se envolve naquela emoção. Mas a gente percebe racionalmente que é uma situação narrada por um terceiro. A gente não se draga emocionalmente ali para dentro. Mas a gente não é treinado a isso. A gente ainda diz, por conta do meu pai, por conta da minha mãe, eu assim, eu tenho um trauma porque lá na infância. Então a gente draga as emoções. E o bacana de entender a física quântica é que é como se fosse o beabá. Isso é simplesmente Step by step, como você diz. a explicação do etéreo, a explicação do invisível. Mas é um beabá, é uma coisa simples. Dá para entender a matemática da física quântica, é a prática da física quântica. Que entendendo isso, a gente percebe que quando a gente dá de cara com os nossos medos, quando a gente enfrenta as coisas que a gente não sabia, que eram essas coisas que nos privava de experienciar a vida de uma forma mais sem a necessidade do tem que estar tudo bem, ou então tem que estar tudo mal. E a gente fica... E a gente tende a ter um equilíbrio maior, entendeu? Então, eu acredito que aí a gente consegue ter acesso a essa voz da consciência, desse subconsciente, desse mundo etéreo, onde nós também estamos, as nossas multidimensionalidades. Então, eu acho que é por aí, mas para fazer essa... Primeiro a gente se arregaça, vai lá no fundo do poço. Eu, assim, meu ponto de vista, e baseada na experiência que eu tenho, né, em centenas de pessoas que fizeram o meu curso, o curso Olive, eu acredito que existe um momento, um divisor de águas específico em que você realmente você dá esse salto, que você passa a olhar, mas a olhar com tudo, corpo, alma, mente, o seu eu superior. E normalmente esse momento, essa virada, ela deriva ou de uma grande dor ou de uma grande alegria, porque nem sempre a gente aprende através da dor. É possível também aprender através do amor, né? Através do reconhecimento. Que, por exemplo, eu me lembro de um senhor que eu conheci na Ligúria, na Itália, durante uma festa, né? Que eu estava com minha família, com meus amigos, e eram pessoas assim muito seriosas, né? E eu estava nesse lugar por conta do lançamento de um livro até da minha irmã, e um livro que aborda a espiritualidade, A Porta do Céu, se não me engano, é o nome do livro. E todo mundo na mesa, assim, e esse senhor, assim, muito, muito elegante, muito sóbrio. Alguém me perguntou, mas é um livro seu que você veio lançar aqui na Ligúria? Eu falei, não, é um livro da minha irmã. Mas do que se trata? Daí eu olhei aquela mesa, assim, né? Pessoas tão simpáticas, mas tão diferentes, né? Do meu universo, né? Da minha tribo. Então eu falei assim, olha, para falar desse livro, a gente tem que partir de um pressuposto, de um ponto de vista, de olhar, de pensar que a gente não é somente corpo, que a gente é dividido entre corpo, um lado visível e um lado invisível, um lado espiritual. Então, quando você tem a humildade de se sentir assim um eterno aprendiz, e você tenta olhar o teu percurso humano com os olhos do espírito, a gente descobre um monte de coisa. E daí ficou todo mundo em silêncio, olhando como se eu tivesse falado alguma... Não era uma questão de idioma, eu estava falando em italiano. Há 30 anos na Itália, eu falo italiano muito bem, modéstia à parte. Era uma questão de conteúdo, porque aquilo que eu disse foi
foi tão assim surpreendente para a maioria deles. Mas em um determinado momento esse senhor chegou perto de mim, né? Meu marido também, e me contou uma experiência que ele teve de iluminação na floresta. E eu tenho certeza que você e muitos dos nossos ouvintes aqui presentes vão entender isso que eu vou contar. Então ele disse que ele estava caminhando na floresta, como você caminha, né, com os teus cachorros, o teu cachorro agora, né, porque o outro já nos separou. Júpiter. E Júpiter. E então tem um momento que você percebe que está tudo vivo, né? Que está tudo vibrando. E é aquele momento que você está caminhando, assim, o que normalmente acontece quando você está com a natureza, assim, diante da natureza, caminhando, né? E você percebe que você é parte daquilo. E é um momento assim tão mágico que você se sente abraçada por tudo, por todo aquilo que é vivo, aquilo que é intenso, e você sente o pertencimento, você faz parte de uma energia viva, contagiante, que é a vida, que é o universo. E ele me contou assim o quanto ele se maravilhou diante da intensidade das cores, que não eram cores que a gente consegue classificar aqui. Aquilo, o negócio foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E ele era um pintor muito conhecido, né, ali na Ligúria, na Itália. E ele buscava sempre a luz, né, tanto nas pinturas, e ele me falou da luz, né, dessa luz contagiante que ele encontrava nos seus passeios mas ele me contou desse dia especial. Então, a cada vez que eu vou passear, né, que eu estou em contato com a natureza, eu busco essa conexão, essa sintonia, e é possível, né? E mesmo para aquelas pessoas que talvez estejam nos ouvindo e possam pensar que estejam muito longe, né, dessa conexão, não precisa de nada, basta você acreditar, você querer ser parte de alguma coisa, porque no fundo o ser humano busca isso. Olha, deixa eu ver se está aqui, tá justamente aqui, ó. É um livro do Willy Maurer, se chama O Senso de Apartenência. A tradução seria o senso, o sentido do pertencimento. O que a gente busca? Pertencimento. Né? Então, esse livro, que é um livro que inclusive me deu meu filho, me deu assim grandes ensinamentos. E eu gostaria de fazer uma pergunta bem específica, por isso esse preâmbulo assim tão longo. Quando foi a primeira vez que você sentiu esse momento mágico? Essa conexão, uma mulher que vive, uma mulher linda como você, uma mulher com tantos conhecimentos em tantas áreas, é muito prazeroso falar com você, porque é difícil a gente tocar num assunto que você não tenha pelo menos um pouco de conhecimento. Daí você muda tudo, você mudou tudo, tá? Mudou do ponto de vista externo, você mudou por dentro, né? Isso reflete por fora, e você continua linda, maravilhosa, mas você está feliz, você está plena. Mas ouve, Jô, ouve um momento marcante. Você gostaria de compartilhar conosco esse momento? Olha, Sônia, eu acredito que em todos os dias da minha vida sempre houve oportunidades que ali estavam para que eu enxergasse uma coisa que tem pouco tempo, poucos anos que eu entendi. Quando a gente precisa da validação do outro, reflete uma ausência de amor próprio. Eu cresci numa cultura acreditando que amor próprio é ser forte, brincar de Maria Moura e não vem não que eu estou pronta para o ataque, entendeu? Então, eu vivi praticamente 5 décadas da minha vida moldada dentro desses paradigmas, entendeu?
e esses paradigmas me fizeram experimentar medos, tristezas, alegrias, aventuras, mas eu nunca questionei nenhum deles. Eu, por mais que tenha tentado ser aventureira, eu fui boa menina. E não tem muita vantagem em ser boa menina, não, porque boa menina está dentro da caixa. Uhum. Bom, eu fui não tão boa menina, mas tudo não, bem. Não existe julgamento, não existe julgamento. O boa menina no meu é a ignorância, porque eu nunca questionei nada. Absolutamente nada. Eu fiz aquilo que todo mundo disse que era para ser feito. Fui para a escola, não pode namorar, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Olha, a sociedade tem que trabalhar. 5 décadas, entendeu? Então, quando eu comecei a questionar e ver onde é que estava a minha contribuição de felicidade para mim mesma, eu percebi que, na verdade, era a ausência de um amor próprio, porque eu tinha vivido em função de uma filosofia que era dando que se recebe. Então, se é dando que se receba, que eu me nutra primeiro, que eu dê a mim mesma para eu estar cheia, para eu poder oferecer. Mas durante a vida inteira, eu cresci experimentando e vivenciando ou o símbolo da cruz, ou dentro do espiritismo, ou dentro do catolicismo, ou dentro de qualquer outra postura religiosa que eu tenha me influenciado, sempre houve essa postura serviçal. E fica difícil a gente conseguir imaginar que a gente consegue realmente fazer mais quando a gente tem que se ver pequeno, porque é a única solução de chegar em alguma coisa. Então, são conceitos que eu comecei a perceber. Mas vem cá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando alguma coisa que eu fiz? Mas se eu tivesse um filho, seria extremamente covarde da minha parte se esse filho tivesse feito alguma coisa e eu privasse desse filho o conhecimento do que foi que ele fez para que ele crescesse e no outro dia não fizesse de novo. Mas a vida inteira, eu inclusive escrevi 369 páginas, nevralgiana, extremamente espírita, mas era informação que na época eu precisava, eu não tenho absolutamente... Né? Exatamente, mas hoje eu entendo um pouco diferente do que eu entendia antes, e todas essas coisas, tudo é tudo tão revolucionário na cabeça da gente. Eu não sei nem se está fazendo sentido o que eu estou falando aqui agora. É muito pessoal, é bate-papo mesmo. Mas está fazendo sentido o que eu falei aqui agora ou não? Faz sentido, sim. Você está falando, eu fiz uma pergunta pessoal, qual foi o seu momento, e você fez essa panorâmica, que foram uma série de coisas que te levaram a determinadas situações, momentos e fatos e circunstâncias, e eu enfim. Identifiquei que a falta de amor próprio que me fez mentalizar, criar, experimentar todas as coisas que eu fiz. Mas é aquela Exatamente. coisa, chega um determinado momento em que a gente... quando a gente está seguro da gente, o outro já não nos incomoda mais. Será que é quando o chá atinge a alma? Bem-vinda, Lígia. Falta você aqui. Nossa, seria máximo. Pena que o Instagram não dá para falar em três. A Rita Pia também. A Rita Pia está dizendo que realmente o amor próprio é tudo, né? E não tem como falar de amor próprio e a gente não falar do perdão, mas sobretudo do auto-perdão. Mas eu penso que não vai dar para a gente conversar sobre isso nesse encontro. Eu acho que a gente vai ter que deixar esse tema... Vai ter mais semana que vem. E se você me permitir, eu gostaria de ler, eu acredito, nós temos ainda acho que 13 minutos de live. Então eu fiz um poema que eu acho que encaixa perfeitamente com aquilo que eu disse sobre esse encontro, né, que eu tive com esse senhor na Ligúria, que me falou desse momento mágico que ele vivenciou, e eu comecei a fala falando de um olhar espiritual. Então, eu gostaria de ler, e eu vou ler bem devagarinho, e daí depois eu aguardo os comentários de vocês. Obrigada, Lígia. E aguardo perguntas, se alguém tiver.
tá? Vou pedir para vocês compartilharem essa live também, ela vai ficar gravada, mas vamos lá, eu vou ler bem devagarzinho, porque sabe aquele poema, eu gosto muito de, quer dizer, eu gosto de escrever tudo, mas eu tento escrever pelo menos um poema por dia, né? Então, um dia desses eu escrevi Olhar Espiritual. Peraí. Olhar espiritual. Na ideia que temos de nós está a pedra angular, onde se baseia todas as coisas. Se posso observar com a imaginação um sonho, antes que esse aconteça na realidade, sinto, vibro, logo realizo milagres. Se os eventos que antecedem, que acontecem, não estavam neste mundo antes de serem observados de modo lógico pela imaginação, deduzo que eles existem fora desse mundo. E se tudo o que tem lá fora pode ser visto antes que aconteça, milagres podem ser concebidos e construídos. E se tudo o que tem lá fora pode ser visto antes que aconteça, milagres podem ser concebidos e construídos na mente de um homem desperto. Viajar com a imaginação é a chave mestra, que nos permite mudar a realidade. Posso transformar o futuro, sim, quando altero a ideia que tenho de mim, revejo crenças e crio novas possibilidades. Crio diferentes possíveis futuros, numa perspectiva natural que abraça a minha mente carnal, governada pelos sentidos, no aqui e agora, determina o futuro. Concentrar-se no invisível desenvolve o meu olhar espiritual. Meus parabéns, Sônia. Obrigada. É profundo, né? Eu fiquei muito feliz de ter parido esse texto. Porque ele só é o tipo do texto que ele não sai do intelecto, ele sai do renascimento espiritual. A gente só consegue falar dessas coisas quando a gente passa por elas. E a gente só consegue entendê-las quando a gente está também nesse momento. Então eu entendo que quantas vezes, quantas pessoas no cinema ou num parque ou já falavam dessas coisas e eu não tinha noção do que era. Então, a gente só consegue falar a respeito dessas coisas, entender essas coisas e vivenciar a ressonância porque volta aquela história desse maravilhoso mestre que nós tivemos, esse avatar maravilhoso chamado Jesus. Ele não podia estar mentindo, eu sempre tive esse questionamento. A Bíblia diz que ele dizia, e detalhe, vou citar a Bíblia porque eu acho que é um livro bastante místico. O que faço, podeis fazer e muito mais. Então, a física quântica explica como, entendeu? Porque o amor próprio, a certeza que ele tinha de que ele faz parte do todo, era tanto quanto quando você se olha no espelho e tem certeza de que você vai ver o reflexo. Você não há parte em você, consciente ou inconsciente, o seu corpo, as suas artérias, a sua veia, o seu sangue, não há nada, não há sincronicidade e a não sincronicidade em nada em você. Tudo decorre da certeza de que você é um. Então, eu acho que é esse senso de unidade que o nosso grande mestre nos disse quando ele deixou essa informação de que quando faço o que faço, podeis fazer e muito mais. Começa aqui, quando a gente começa a se amar, e se amar tanto, 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 que a gente enfrenta todos os nossos medos. Aqueles medos que a gente tinha, aqueles momentos em que a gente a gente se julgou. A gente começa a ver que a gente não sabia nada. E que por isso a gente tem que tomar conta da cebola que somos e tirar a primeira casca, a segunda. Porque quando você chegar na última casca, onde é que está a cebola? Em todas as cascas. Então não há nada em nós que se perca, mas tudo é o processo de evolução. E a única maneira da gente sentir o gosto desse aprendizado
é no aqui e no agora. Porque no aqui e no agora, se eu não conseguir emanar isso, porque isso faz parte de mim, continua sendo o mesmo bababá de sempre. Ele é intelectualizado, mas ele não é falado, né? Uma coisa é ler milhões de livros, outra coisa é se sentir um conhecimento básico que era tão lógico, né? Que não precisa estar em livro nenhum. É se amar o suficiente de tal forma que a gente entende, foi por isso que eu fiquei triste. Foi por isso que isso aconteceu. Porque eu gerei, ou eu criei, eu antecipei. Enfim, o shift que nós estamos vivenciando é que não tem mais desculpa. Ninguém fez nada com a gente. Tudo que aconteceu em nossas vidas, fomos nós mesmos que fizemos. E não tem ninguém que vem nos salvar. Somos nós mesmos, tomando posse do nosso ser. Que ser é esse? Esse ser que sabe que por mais que saiba, nada sabe. E que justamente tem que continuar buscando mais conhecimento. Mas a gente não vai falar como high spirit, com esse mundo etéreo, fazendo o talking, né? Fazendo a fala. A gente vai no silêncio. E a gente não vai para o mestre para falar. A gente vai para ouvir, para sentir, para perceber. Para chegar nesse ponto, a gente tem que estar sem essa coisa do feio e do errado. Dualidade acaba. Então, qualquer coisa que você falar é bem-vindo, mesmo assim. Qualquer coisa que eu falar é bem-vindo, mesmo assim. Porque é a arte do sim. Bem difícil na prática, né, Jô? Porque vamos voltar aqui para... Não, difícil o nome disso é vida. Olha, aqui tem comentários da Sônia Andrade, de Londrina, maravilhosa. Ela escreveu o chá, Encontro de Almas, não consigo ver porque já subiu. A Cláudia Michele, vocês são muito maravilhosos, e você também. A Jo Mendonça está por aqui, a Rita. Michele, querida. Muita gente passou por aqui, a Delanes, a Vera Mello, a Lígia, a Sol de Paula, a doutora Liane, a Sônia, Denis, Banjo, Artes, Libiana. Nossa, tô muito feliz com esse encontro, que vai ficar a Nelma. Olha aqui, mais gente chegando. Olha, Nelma, gente, a gente está quase no finzinho. Deixa eu só dizer então um detalhe. Nelminha é uma pessoa que eu amo muito. Nelminha trabalhou comigo na Embratel em 1983. Nossa, outro século. E a nossa amizade segue aí tão linda. E ela é um doce de pessoa, meu Deus do céu. Bem-vinda, Nelma. Muito obrigada, muito obrigada. Ô, Sônia, muito obrigada por esse momento. Eu fico muito feliz de saber que a gente conseguiu fazer esse nosso primeiro encontro. Nossa, legal, né? Sem pretensão, esses encontros serão assim. Eu acredito que no próximo encontro seria muito legal a gente falar sobre o amor próprio, que são temas bem complicados, tá? Por exemplo, esse conceito do tutuno, do uno, né? Às vezes eu falo em italiano. Ele é muito complicado, assim, né? Da gente. É muito difícil você olhar o outro com amor incondicional e realmente você dá esse passo, porque um conto é falar, como você falou, e o outro conto é fazer. Porque se você pensar no grande, Jô, quer dizer que eu fui tudo, eu sou tudo uno com Hitler? Sim. Olha, Sônia, quer dizer, a gente não dá tempo de entrar agora. Uma coisa eu já entendi. Eu costumava dizer que eu não gosto muito de cobrança. E hoje em dia eu entendo. Eu não gosto de cobrança, mas eu era uma pessoa que eu era mestre em julgamento. Eu adorava julgar as pessoas. Então, eu mesma não fazia muito sentido nas minhas... Eu tinha necessidade de adjetivos. E eu, hoje em dia, para colocar em prática as informações que eu obtive, só faz sentido se elas saírem naturalmente. Então, a dualidade não existe. Qualquer coisa que você tenha feito, ok, beleza, e a sua história, que bom, acho lindo. É lindo para você? Você está feliz? Joia. Hitler, ok.
Porque muita coisa do que tem sido ensinado a gente é lorota, não é nada disso. Existem personagens que nem agiram tão deviosamente como nos tem sido passado. Então é por isso a vantagem de ler Nietzsche, entendeu? De questionar, de correr atrás das informações e saber até que ponto aquelas palavras, aqueles jargões, aquelas músicas, aquelas informações, aquela novela, enfim, aquela moda, refletia o interesse de quem? Da maioria. Sim, existe uma teoria que, e eu já que Hitler era muito... Desculpa. Não, você falou em Nietzsche, né? Existe uma teoria que ele foi muito influenciado, né, pelos escritos de Nietzsche. Mas foi só um comentário para a gente, assim, extremo, tá? Eu não estou falando de julgamento, eu estou falando se a minha mente, se a minha consciência, o meu intelecto, ele quer dar esse passo que muda o meu modo de ver o mundo, eu preciso sim de questionamentos, eu preciso de respostas lógicas, eu preciso entender, eu não posso me enganar, sabe? A gente pode fazer 1000 coisas, tudo que a gente quer. A gente pode dizer 1000 coisas além de fazer. Mas tem algo que a gente não se engana, é a nossa consciência. Quando você olha para você e você questiona alguma coisa, quer dizer, o teu intelecto, a tua razão, ela tem que ter uma resposta coerente para você assimilar aquilo e colocar aquilo em prática na tua vida. A física quântica dá muitas respostas. Muitas respostas. Existe um clichê muito grande em cima dessa informação, pelo menos ela foi um clichê para mim. Eu acredito, sinceramente, que a partir do momento que a gente aprende, let it go, a gente não deve. Eu, pelo menos, enquanto eu me questionava na culpa, eu estava dentro de um labirinto e não ia chegar a lugar nenhum. Let it go, let it be bygone, be bygone. O negócio é aqui e agora. Só que trazer o cavalo do meu ego, o cavalo das multidimensionalidades, da maneira como eu estava acostumada a pensar para o aqui e agora, é esse exercício dessas décadas todas, que a gente, a cada passo, é um passo. Mas eu volto a dizer, eu só consegui encontrar alguma possibilidade de respostas, mas que fez muito bem, quando eu entendi que com o ego eu não tinha condições de buscar nenhuma resposta, porque ele não se enxerga, então eu tive que ir um pouco além, abrir mão do ego e ter certeza de que não há nada, de que eu ao mesmo tempo não sou nada e sou tudo, mas eu não sei o que é esse tudo, eu não sei o que é esse nada, então eu abri mão de qualquer valor que eu soubesse. Hoje em dia eu falo das coisas, mas baseado em cima da minha sã ignorância, porque a partir do momento que eu achar que eu sei alguma coisa, aí comecei a dar voz ao ego, e ao ego a gente realmente, ele não leva a gente para um lugar muito saudável, não. Como a Ju Mendonça escreveu aqui, o ego é escamoteador, sempre quer ter razão. E é isso, né? Já diziam grandes mestres que a verdade é que não sei de nada, né? Enfim, ou outras frases assim, sou um eterno aprendiz, enfim, a gente está aqui mesmo para aprender. E que bom que a gente está conseguindo compartilhar esses nossos questionamentos, porque ninguém é melhor que ninguém, todos somos eternos aprendizes. E se você tiver alguma pergunta, se você quiser compartilhar conosco alguma experiência, algum fato, escreva ou mande, entre em contato no direct, tanto com a Josane Mery, é muito fácil encontrar a Josane Mery nas redes sociais, no site, no Facebook, aqui no Instagram. E vou falar rapidamente sobre o trabalho que a Jo desenvolve também. Ela ensina inglês, mas com fundamentos na física quântica. Então é muito gostoso você aprender inglês baseada num curso que fala de assuntos do seu interesse. E encontro marcado próximo domingo, sempre às 3 horas da tarde aqui da Europa. No Brasil, eu acredito que seja 11 horas, né? Agora deve ser já meio-dia alguma coisa. E muito obrigado pela presença de vocês, foram muitas pessoas. E, Jo, muito obrigada mesmo, gratidão por
durante todos esses anos a gente ter esses nossos momentos que sempre foram lindos, intensos. Você é muito intensa e obrigada por compartilhar conosco os teus aprendizados, os teus conhecimentos, o seu tempo. Gratidão, gratidão é sempre a palavra. Eu repito a palavra do lado de cá. Um ótimo almoço a todos vocês, um feliz domingo e até o nosso próximo When Tea Hits the Soul. Obrigada, Sônia. Beijos, beijos a todos.